Oi, 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 pessoal. Boa noite a todos. Estamos aí em mais um Café com a Manu, número 6. Estou servindo meu cafezinho aqui, nessa noite de domingo. Vamos esperar o pessoal entrar aí. Vai um cafezinho? Bom, vamos lá. Vamos começar nesse domingo aí, para a gente poder se informar, um pouco de conhecimento hoje, com a doutora Cristiane Ribeiro. Ela é psiquiatra, tem experiência na área clínica, hospitalar, e ela vai poder se apresentar um pouco melhor. Estou só aguardando aqui o pessoal entrar um pouco. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aí. E daqui a pouco a Cristiane já vai entrar. Ela vai falar sobre transtorno disfórico menstrual, né? Que é um pouquinho diferente de TPM. Vocês vão entender um pouco essa diferença. Vou chamar aqui a doutora Cristiane, ela já está aqui, né? Vou convidá-la. Espera aí. Vai ser muito bacana. Estamos muito animados. Bate-papo, né? Vai ser uma coisa mais informal, né? Uma proposta mais de poder trocar um pouquinho de informações com vocês. Coloquem suas dúvidas aí. Oi, 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 Olá, Cris. tudo Boa bem? noite. Boa Tudo noite. bom? Vocês estão me ouvindo direitinho? Acho que estão todos aí. Eu Ai, coloquei o tá fone bom. também para ajudar. Acho que vai ser melhor assim. Deixa eu posicionar aqui melhor. Acho que aqui tá bom. Vou posicionar aqui. Aqui. Acho que aqui vai ficar legal. Tá um pouco perto. Deixa eu afastar um pouquinho, acho que vai ficar melhor. Então, Cris, já falei aí que você é da área da psiquiatria. Faça as honras da casa, vai um cafezinho aí. Fiz uma Ah, caneca agora, que finalmente chegou. olha, que bacana! Não, é importante, né, Manu? É uma honra estar aqui com você, uma grande parceira aí, né? Nos congressos, também alguns pacientes em comuns, né, que a gente tem. E Uhum. seria importante também, já que a gente tem seguidores, né? Que são os meus e os seus, da gente se apresentar também. O que você acha? Mesmo você Claro, estando no claro. seu Instagram, né? Vou começar por mim, então. Então, Tá. eu sou psicóloga de formação da PUC Minas, formei em 2011, tenho experiência mais na área clínica e social. Atuei em alguns hospitais, né, em algumas ONGs. Atualmente estou clinicando no consultório particular, né, e também faço home care e dou palestras e tudo mais. Para quem não me conhece, aqui é o canal ms.psicologia. E a proposta aqui é poder difundir um pouco de conhecimento, né, e de uma forma leve para que todos possam compreender essa questão de saúde mental, autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal e tudo mais, né? E aí hoje eu chamei a doutora Cristiane, né, que ela está sempre envolvida aí com a questão da saúde da mulher, né, uma temática muito rica, que dá pano para manga aí, mas hoje a gente fez um recorte, né? Ela sugeriu o tema de transtorno disfórico, né, menstrual, e ela vai explicar um pouquinho, né, tirar as dúvidas, né, a diferença, né, de TPM, que não é a mesma coisa, né, a gente vai poder explicar um pouquinho sobre isso, quando procurar ajuda profissional, né, e essa questão das emoções em si, principalmente nas mulheres, né, mas homens também podem se informar aqui, que vai ser bem interessante para vocês poderem lidar com essa questão feminina aí, que é tão peculiar, né, doutora? Pode se apresentar aí, querida. Então, eu sou Cristiane, eu sou médica psiquiatra e tenho esse foco em saúde mental da mulher. Atualmente, eu sou membro da Comissão de Ensino e Pesquisa em Saúde Mental da Associação Brasileira de Psiquiatria, né? E faço parte do ambulatório de depressão pós-parto do Hospital das Clínicas da UFMG, né? Fiz um mestrado, né? Dedicado à depressão pós-parto, então é uma área que eu gosto muito de seguir, né? Atualmente eu dou aula nas ciências médicas, sou preceptora das residências do Odilon e do HC, e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradeço a presença de todos, né, que estão aí no fim do domingão, acompanhando aqui a nossa live, nosso papo, né, sobre esse assunto que é muito comum, né? Embora
a gente vai saber diferenciar daqui a pouco, né? A gente tem uma diferença, na verdade, entre a TPM e o transtorno disfórico pré-menstrual, né? Talvez vou começar às vezes, né, Manu, Tá. explicando, né, um pouquinho as diferenças, Uhum. porque quando a gente fala de TPM, a gente tem os sintomas, né, que vêm antes da menstruação e que podem estar presentes em 85% das mulheres, né, em idade reprodutiva, né? Então Sim. é extremamente comum. A gente, na verdade, nem considera um transtorno, assim, a gente não faz um tratamento farmacológico específico para isso, né? Vai ser de acordo com os impactos realmente na vida daquela mulher, mas é uma questão fisiológica, né? Que tem muito a ver com a alteração hormonal desse período, né? A gente tem o nosso ciclo menstrual, né? Que ele é dividido em duas fases, né? A gente tem a fase folicular, né? Do primeiro dia da menstruação até a ovulação, e a fase lútea, que vai ser depois da ovulação até um dia antes da menstruação. E é justamente na fase lútea que a gente vai ter os sintomas do que a gente chama de transtorno disfórico pré-menstrual, né? E TPM também. Então, a TPM, na verdade, ela é constituída por sintomas físicos, por exemplo, aumento dos seios, maior sensibilidade, as pessoas às vezes têm dores musculares, né? E alguns Uhum. sintomas também psíquicos, né? Mas com um impacto menor no dia a dia. Então, esses sintomas, eles não impedem a pessoa de se relacionar, de trabalhar. Então, né, ela sabe que ela, né, tá sentindo um certo incômodo, essa questão dos sintomas físicos, mas ela não deixa de ir ao trabalho ou pensa Sim. em morrer, por exemplo, né? E já no transtorno disfórico pré-menstrual, que aí ele vai acometer uma porcentagem bem menor, mais ou menos 8% das mulheres, 5 a 8%, né? E nesse transtorno, a mulher ela já tem um impacto muito, principalmente os sintomas que a gente chama de afetivos. Então, ela vai ter uma irritabilidade, uma insônia, ela vai ter, às vezes, ideação suicida, sintomas depressivos associados. Então, a gente sempre vai ter a questão dos sintomas afetivos. Na TPM, nem sempre a gente vai ter os sintomas afetivos presentes. A gente pode ter somente sintomas físicos, né, que são da maioria das pessoas, às vezes dor de cabeça, inchaço, ganho de peso, né? E a gente vai ter não necessariamente os sintomas psíquicos, né, que são os sintomas que mais vão impactar no transtorno disfórico pré-menstrual. E essa pessoa ela passa a ter dificuldades de relacionamento, dificuldades no trabalho. Alguns estudos eles até demonstram o maior número de ausência no trabalho, né? De mulheres que sofrem desse transtorno no período pré-menstrual, né? Uhum. Muitas vezes pode ocorrer brigas familiares, né? Piora de algum transtorno psiquiátrico, né? Comórbido, né? Que a gente vai ver também que a gente pode ter associação com outros transtornos psiquiátricos também. Nossa, é muita questão, é muita especificidade, né, Cris? Assim, acaba que muitas vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade até de diferenciar, né? Mas tem essa sutil diferença da questão que a TPM, ela não te tira tanto da rotina, né? Já tem aquele incômodo. Eu tenho relatos no consultório de pessoas que chegam a perceber, assim, inchaço tão grande que chega a dar quase 2 quilos de diferença, né? Mas na maioria dos casos que eu acompanho, as mulheres conseguem manter a rotina, né? Conseguem, igual você comentou, trabalhar, estudar, né? Cuidar da casa, com esse desconforto, né? Mas ele tem é cíclico, né? Já no TDPM, né, que é o transtorno disfórico, parece que, pelo que a gente estuda, né, assim, os relatos e tudo mais, na literatura tem essa questão de ser um impeditivo da rotina, né? Sim, não, com certeza. No transtorno disfórico pré-menstrual, a gente já tem um impacto muito maior, assim.
né? Uhum. Não é simplesmente uma alteração hormonal, é um impacto que ele vai se persistindo em todos os ciclos daquela mulher. Muitas vezes, às vezes fica, né, mais de um ano tendo sintomas, né? Então imagina a mulher ter esse impacto todo, né? Nossa. Alguns dias antes Uhum. da menstruação. Então, dessa forma, a gente recomenda muitas vezes até mesmo tratamento farmacológico, né? O tratamento psicoterápico, que também é muito importante, né? Eu sou da linha que eu gosto do tratamento multiprofissional, então eu sempre vou indicar uma psicoterapia, eu acho que isso ajuda bastante também, até mesmo para a mulher lidar com algumas expectativas, algumas frustrações, né? Em relação ao período pré-menstrual também. A gente sabe que alternativas também são mudanças nos hábitos de vida, né? A gente sabe que, por exemplo, alguns estudos demonstram que excesso de açúcar refinado, de cafeína, pode vir a piorar os sintomas de irritabilidade, por exemplo, de insônia. Então, talvez né, prestar mais atenção na alimentação nesse período. Né? Tem alguns outros estudos que recomendam o uso de vitaminas, mas ainda tem evidências menores, né? Então, realmente tem que fazer um acompanhamento. Não é simplesmente tomar uma vitamina que vai melhorar, né? E a questão da atividade física, né? Que a gente já sabe que é muito importante, assim, para todos os transtornos psiquiátricos, mas para esse especificamente, porque ela ajuda na liberação das endorfinas, né? E aí, dessa forma, a pessoa, ela sente um bem-estar, ela consegue, muitas vezes, lidar, mesmo com aqueles sintomas, né? Psíquicos impactantes, ela já consegue se sentir melhor, né? Cris, estão fazendo uma pergunta aqui para você da questão do tratamento, né? Assim, a gente pode até voltar depois um pouco mais na parte teórica, e se também quiser relatar alguma experiência lá da sua clínica e tal, se deve ser tratado com remédios alopáticos ou homeopático já resolve, já auxilia, né? Como é que fica essa questão? Pode ser um tratamento complementar? Como é que funciona? Assim, algumas pessoas, elas optam por tratamentos homeopáticos, né? E, assim, a evidência que a gente tem atualmente, né? Quando a gente já tem um impacto importante, que a gente medique, muitas vezes com psicofármacos mesmo, né? Tá. Antidepressivos, né? Então, Uhum. quando a gente vê que de fato tem um impacto muito grande, que a pessoa ela já aderiu a outras formas de tratamento, né? Que eu sempre coloco também essa questão, sabe, Manu? Porque às vezes a pessoa ela vai tanto na expectativa de que um remedinho desse tamanhozinho assim vai ser suficiente para, né, consertar tanta coisa e ela acaba esquecendo dessa mudança que tem que ter também nos hábitos de vida, né? Por exemplo, evitar situações estressantes nesse período, né? Se conhecer mais, por exemplo. Se você sabe que realmente 2 dias antes da menstruação você vai estar muito irritada, sem paciência, Uhum. com insônia, talvez não seja o melhor dia para você colocar, às vezes, um compromisso muito importante de fechar um negócio em uma empresa, por exemplo, de ter que lidar com uma situação que vai te causar muito estresse. Claro que às vezes isso não é opcional, né? As coisas Aham. acontecem, mas assim, se a gente conseguir se planejar melhor nesse sentido, é importante também, né? Porque a A gente questão, sabe que né? tem muitos fatores ambientais também associados, né? Sim, sim. Uma outra coisa importante, né, Cris, é a gente tomar muito cuidado, se possível, igual você comentou dessa questão, da gente tentar não fazer nenhuma tomada de decisões nesse tipo de momento, né? Assim, decisões cruciais, né? Sim, principalmente se Ou- você já sofre, né, com esse transtorno. Claro que assim, as pessoas que têm um impacto menor, que têm mais sintomas físicos, né, não tem tantos sintomas psíquicos, que é da síndrome pré-menstrual ou tensão pré-menstrual, como, né, as pessoas costumam chamar, não vai ter um problema, né? Ela realmente vai ter algum sintoma físico, mas, né, vida que segue. Ela vai conseguir trabalhar normalmente, né? Não vai ter brigas familiares.
Ô, Cris, tem duas pessoas aqui fazendo uma pergunta para você. Uma é a Laura Vasques, né, que você já conhece, conhecemos. Um abraço aí, Tudo abraço a bem, todos, né? Laura? A Laura está perguntando, a interrupção da menstruação pode ser indicada para esses casos desse transtorno? Então, é um pouco controverso, porque casos muito graves, às vezes pode ser indicada essa interrupção da menstruação, né, com medicações, Uhum. né, emendar, por exemplo, anticoncepcional. Só que eles viram uma evidência maior de que isso controla mais os sintomas físicos do que os psíquicos. Então, muitas vezes, só isso não vai ser ainda suficiente. Então, Só dessa esse forma, fator isolado, né? não é a nossa primeira escolha de tratamento, né? Tá. Uma outra amiga nossa aqui, ela chama Ariana, um abraço para você, Ariana. Ela te faz a pergunta. Normalmente, ela é fisioterapeuta, só para te contextualizar. Normalmente as pessoas têm resistência para iniciar a atividade física. Como fazer esse direcionamento? Que ela trabalha com a fisioterapia esportiva, né? E ela deve também enfrentar essa questão do feminino, né? Em relação a essa tomada aí de postura, né? A questão da atividade física realmente é a gente trabalhar na construção de um hábito, né? As pessoas que elas Sim. não têm esse hábito, é igual eu até dou um exemplo assim, por exemplo, você vai querer correr uma maratona. A gente não simplesmente corre a maratona e pronto, a gente vai ter que se preparar, né? Eu vou ter que me aquecer, começar com alguns minutos de corrida, enfim, atividade física é a mesma coisa. Então, assim, talvez a gente tentar eliminar algumas dificuldades, né, que vem quando a gente vai pensar na introdução de um hábito novo. Então, por exemplo, já deixar a roupa preparada, às vezes para fazer no dia seguinte, né? Tem alguns estudiosos que até recomendam, às vezes, dormir com a roupa de ginástica, porque aí você já acorda com a roupa, né? Enfim, mas já Uhum. deixar o tênis preparado. Eu falo que é a regra dos 5 minutos, assim, de você já pensou, hoje eu podia fazer atividade física, já colocar o tênis e ir. Porque quanto mais a gente fica pensando, mas hoje está calor, hoje está frio, eu vou fazer outra coisa primeiro, e aí a gente acaba deixando. E às vezes começar com poucos minutos. Então, se para você realmente não é assim sua praia, você nunca pensou em fazer, mas né, tá vendo que vai ter um benefício aí para a saúde mental, começa com 5 minutos. Então, por exemplo, a gente tem alguns exercícios que são mais intensos, né? Que tem Aham. vídeos no YouTube de 5 a 10 minutos. Então, começa com esses. E o ideal é a gente ter constância. Então, o nosso cérebro, ele capta melhor, né, essa introdução de um hábito novo se a gente começar a fazer diariamente, assim, por exemplo, com maior frequência durante a semana. Então, não adianta eu pegar, faço aquele super exercício, depois 2 meses depois faço de novo. Que aí a gente não vai ter o resultado esperado. É melhor fazer 5 minutos por dia por 2 meses, aí depois você vai aumentando para 10, né? Do que fazer Aham. uma coisa muito espaçada, né? Então, Ô, talvez Cris, pensar nisso. ótimas colocações aí, né? O pessoal está perguntando, muito bacana. Obrigada aí, viu, pessoal, por interagir aí. E também, né, essa questão da atividade física, até dar um toque também. A Ariana Rezende, ela tem um grupo lá no Telegram que chama Supere-se. Quem quiser, entra lá, Ariana Rezende, ponto oficial no Instagram, e ela dá dicas e ela grava vídeos também, igual a Cris falou, né, de alta intensidade em poucos minutos, Oh, muito inclusive para bom. quem tem restrição, né, assim. Tenho questões no joelho, a coluna está comprometida. Ela faz variações para não forçar a musculatura. Ela faz até com a mãe dela e tal. Eu tenho acompanhado lá e tenho tido ótimos resultados, porque geralmente são poucos minutos. Então dá para fazer antes do trabalho ou depois do Bom, trabalho, né? E tem sido bem bacana, sabe, Cris? Assim, não, e vou ela dá seguir ela receitas lá. também. É Segue sim. muito Ela importante. fez algumas lives há um tempo atrás e até falou sobre a questão da epigenética, da dieta cetogênica, alguns temas aí mais específicos e tem sido bem interessante assim acompanhar o trabalho dela. E tem uma outra perguntinha aqui da minha querida mãe, Ana Regina. Ela está perguntando, Cris, o TDPM não sendo tratado pode levar à crise de ansiedade ou desenvolvimento de depressão?
Bom, a gente sabe que o TDPM, ele é muito associado com outros transtornos psiquiátricos. Então, por exemplo, a gente tem uma chance maior de desenvolvimento de sintomas de ansiedade, depressivos, né? Às vezes fobia social. Então, dessa forma, né, de acordo com esse impacto, né, que a pessoa vai tendo também nesse período, pode vir a desencadear outros sintomas também, né? A gente muitas vezes a gente não sabe o que vem antes, o ovo ou a galinha, se são os sintomas que vão desencadear os sintomas depressivos ou os próprios sintomas, às vezes, de uma depressão, né, que podem vir a ser exacerbados também nesse momento, assim. É importante a gente diferenciar porque alguns pacientes, as pacientes, né, elas vão no consultório e elas me falam assim, olha, eu tenho sintomas antes da menstruação. Aí eu pergunto se os sintomas se resolvem, né, quando a menstruação acaba, né, quando a menstruação Tá. desce. Porque no transtorno disfórico pré-menstrual a gente vai ter uma diminuição, assim, a característica desse transtorno é a ciclicidade. Então, assim né, que realmente ter a menstruação, a pessoa ela não vai ter mais os sintomas ou vai ter uma diminuição brusca dos sintomas, né? Então, quando esses sintomas já passam a durar o mês todo, a gente desconfia que a gente pode estar falando de um transtorno ansioso, de um transtorno depressivo, né? Que pode ser algum outro diagnóstico, né? Então, é importante a gente, né, fazer essa clareza aí para poder explicar também. A gente sabe que alguns transtornos, por exemplo, ansiedade, depressão, a gente pode ter uma piora, né, nesse período antes da menstruação. Algumas mulheres elas são mais vulneráveis, né, a essas oscilações hormonais. A gente fala gangorras hormonais, né, assim, Uhum. de apresentarem mesmo piora dos sintomas depressivos nesse período, né? E aí o tratamento já vai ser um tratamento, né? Contínuo mesmo, né? Assim, a gente vai ter que tratar realmente esse transtorno para poder ter o alívio dos sintomas nesse período. Ah, a Maíra acabou de entrar. Ah, oi, Maíra. Gracinha. Ela mandou um monte de carinha com o coraçãozinho. Tem tanta gente bacana aqui, não dá para cumprimentar um por um. Mas o pessoal vai passando, mandando palminha, carinha, coração. Aí não dá para eu falar de um por um que eu vou te interromper, né? Mas muito Maíra é lá do agradecida a todos nosso aí. grupo de pesquisa, né? Que É. nós se conhecemos lá, né? Eu, Manu e a Maíra. Muito bom. Nó. Pano para manga que já rendeu lá, né? Lá é muito bacana, né? A proposta de trabalho lá. Nossa, saudade lá de poder atuar lá. É tão bacana de poder ajudar tantas pessoas, né? E Sim, fomentar essa parte da ciência no Brasil é uma luta diária, né? Você é, sabe muito bem disso, né, Cris? não, com certeza. Ô, Cris, fala um pouquinho para nós aí dessa sua vivência em relação a esse tema, né? Assim, se você quer falar alguma questão voltada para a saúde da mulher também, que você tem visto recorrente no seu dia a dia e de Uhum. trabalho. Só para a gente complementar um pouquinho, né? O tema Sim, sim. do TPM, para a gente poder dar uma fechada, né? A gente sabe que a gente tem alguns fatores de risco, alguns fatores envolvidos, né? No aparecimento desses sintomas, né? Que podem ser, às vezes, fatores genéticos, né? Que a gente já conversou aqui, sobre essa vulnerabilidade que algumas mulheres vão ter, né? De apresentar esses sintomas, às vezes no período pré-menstrual, quando a gente tem essas gangorras hormonais, né? Às vezes, por exemplo, na perimenopausa, no pós-parto, né? Alguns estudos, eles inclusive, eles indicam, né, uma relação entre o transtorno disfórico pré-menstrual e a depressão pós-parto, por exemplo, né, que podem estar Uhum. associados com essa vulnerabilidade dessas mulheres, né? E também fatores culturais e ambientais. Então, por exemplo, a gente tem estudos, né, que demonstram que as mulheres asiáticas, por exemplo, elas têm menores índices de transtorno disfórico pré-menstrual. Então, Olha que características da interessante. própria personalidade, né, da rigidez, da concepção, né, em relação ao ciclo menstrual é importante, assim. Alguns estudiosos também, eles refutam um pouco esse transtorno, assim. Eles falam que
que às vezes a mulher só é ouvida, por exemplo, se chamar de um transtorno, né? Então, por exemplo, se eu não chamar de transtorno disfórico pré-menstrual, a queixa é menos importante. A gente sabe que não é bem assim, né? Na verdade, a É gente verdade. classifica como transtorno para a gente tentar realmente poder verificar um tratamento mais adequado, né? Entender as características também desse sofrimento da mulher, né? Porque muitas vezes é complicado porque tem várias comorbidades, como você falou, e a mulher hoje em dia está muito sobrecarregada, né, Cris? Acaba que tem que ter multifunções, é mãe, é mulher, é esposa, né? Às vezes tem um companheiro, uma companheira, ou às vezes está trabalhando agora então em home office, né? Vem até estafa, né? Até semana que vem, já vou dando spoiler aí, vai ter uma videoconferência sobre burnout e ansiedade e depressão. E aí a gente vai falar dessa questão da estafa, né? Como é que a pessoa fica sobrecarregada, ainda mais nesses tempos aí, né, obscuros, né? Então, essa questão da mulher ter que dar conta de tudo o tempo todo, né? E certamente que esse transtorno disfórico, né, tem essa questão cíclica de da mulher também sofrer além do esperado, igual você comentou, o gatilho mais importante aí de ficar atento, né, e até ver essa questão de quando procurar ajuda profissional, né, é de perceber, a menstruação desceu, veio e os sintomas permanecem, né, como é que é isso, né, então não está dentro do esperado, né. E querendo ou não, nesse momento, né, que a gente está vivendo, essa questão da própria pandemia, né, da Covid-19, esse aumento da insegurança, do estresse, das incertezas, né? A gente sabe que o aumento do estresse, ele pode piorar os sintomas do transtorno disfórico pré-menstrual. Então, assim, querendo ou não, a gente pode ver uma intensificação desses sintomas nesse período, né? Principalmente de acordo com a rotina da pessoa. A gente sabe que inicialmente, né, a gente ficou sem rotina, a gente, né, tinha que pensar o que ia fazer, se ia ficar de home office, como que ia se Uhum. alimentar, que horas que ia se dedicar ao trabalho, né? Igual você falou, muitas mulheres de home office, então, querendo ou não, tem que dar conta das atividades dos filhos, né, que também estão de É. home office, né, que também estão na teleaprendizagem. E às vezes elas têm, inclusive, que, né, se desdobrar. A gente sabe que, infelizmente, na nossa sociedade, a mulher fica muito mais por conta dessas atividades domésticas do que o homem, né? Sim, Então, isso é muito importante, porque essa sobrecarga também vai piorar a questão dos transtornos psiquiátricos de forma geral, né? Então, é importante a gente também tentar agora que já passou um tempo, né, da questão da própria pandemia, se organizar melhor em relação aos horários de trabalho, né? A gente sabe que muitas vezes misturar as coisas, né, acaba que não vai ser uma estratégia muito boa, porque às vezes algumas mulheres elas optam, né, por começar às vezes o home office e ao mesmo tempo as atividades, né, com os filhos, né? Se for possível, claro que a gente também trabalha com realidades muito diferentes, né? sim. Tentar deixar um espaço, né, reservado na casa, que se não tiver um cômodo, né, um cantinho, um espacinho, né, na sala de estar, por exemplo. Mesmo as crianças pequenas já ir tentando conversar, olha, mamãe está trabalhando, agora eu não vou poder brincar, né? E algumas mães têm algumas estratégias também, né? De às vezes deixar os filhos dormirem até um pouco mais tarde, render um pouco mais de manhã, é, Mais ou, cedo, né? é, ou tentar contato também com suporte, às vezes do parceiro, né? De alguma pessoa para poder ajudar nesse período. Eu até participei, saiu uma reportagem, acho que tem 2 dias, sobre esse assunto. Depois eu vou deixar lá no Instagram, quem tiver mais Oba! interesse também. E deixei Uhum. também uma de atividade física, né? E os benefícios no nosso cérebro, que também tá bem legal um post lá, porque a gente acabou falando sobre esse assunto, né? Uhum, claro, vou compartilhar também aqui na minha página depois. Não, pode Ô, deixar. Cris,
Tem mais uma pergunta aqui, comentando na realidade. É comum as mulheres não buscarem tratamento por acreditarem que é um quadro pré-menstrual normal? Sim, é comum, porque é isso que eu até trouxe um pouquinho, né, desses estudiosos que ele estudiosos que não gostam muito do termo transtorno disfórico pré-menstrual. Então, Sim. muitas vezes a mulher, ela acaba, né, ela pensando, ah, não vou nem reclamar, isso é normal, né? Ela não se abre nesse sentido, né? A gente vê Aham. muito isso também na depressão pós-parto, por exemplo, porque a mulher, né, a gente tem essa concepção de que a maternidade é linda, a gente vê as blogueiras, né, com os nenéns, todo mundo feliz. E aí, como que ela vai falar, né, que ela não está se sentindo bem, que ela, né, não está tendo paciência com a criança, ainda não consegue visualizar esse amor todo, né? E as pessoas já querem saber só da criança, né? Enfim, no transtorno disfórico pré-menstrual também, assim, porque a gente precisa entender o que é fisiológico, né, e o que é um sofrimento psíquico, né? Então, essa questão dos sintomas afetivos, os sintomas psiquiátricos, né, elas são os mais importantes, né, no transtorno disfórico pré-menstrual. Então, às vezes, por exemplo, uma irritabilidade exagerada, brigas familiares assim constantes, problemas no trabalho, né, problemas sociais, ideação suicida, pensar em morte nesse período, né, compulsão alimentar, insônia, né, podem ser sintomas que impactam muito a vida daquela mulher, né? Então, dessa forma, é importante pedir ajuda, né? Muitas vezes trabalhar também as questões na terapia, a gente sabe que a terapia é muito importante, até mesmo para poder entender, né, de onde que vem esses sintomas, né? Uhum. Se são realmente o mês todo, se estão acontecendo naquele período, né? Ver as estratégias, né, de cada uma. A Ana até colocou aqui, Ana, um beijo para você. A Ana é psiquiatra também, dá aula comigo lá nas Ciências Médicas, né? E ela, para mim, é um exemplo de mãe. Até fico brincando com ela quando eu for Ah. ter filho, que ela é professora, né? Arruma as coisas em casa, tem os gêmeos lindos e Oh, tá sempre aí, né? E a gente sabe atuante, que né? a gente tem, né, muitas estratégias, né, que vão depender de cada família, de cada núcleo familiar, né? Às vezes umas coisas que dão certo para um não vão dar certo para outra e tá tudo bem, assim, tentar levar um pouco mais leve, né? A gente acaba que tem essa cultura que a gente chama de cultura da escassez, né? Que a gente nunca é bom bastante, nunca é perfeito bastante, né? E a gente É. acaba colocando o bom como inimigo do perfeito, né? Então, assim, eu não posso ser só bom, eu tenho que ser perfeito, né? Então, assim, Uhum. diminuir um pouco também o perfeccionismo, né, em relação pensar que, olha, eu estou vivendo um momento de pandemia, vou tentar organizar minha vida, né? Porque querendo ou não, já se passaram alguns meses e a gente precisa tentar se organizar, assim, até mesmo para a gente poder, né, viver esse momento, né? E pensar que tá tudo bem também, não tá se sentindo tão bem algum dia, né? Poder falar sobre isso, né? Isso é E importante. conseguir lidar, né? Igual você falou, não tem que estar bem todos os dias e tá tudo bem em relação a isso, né? Porque eu já percebi também um padrão que tem muitas pessoas que, com o isolamento social, estão querendo fazer coisas ou resolver situações pessoais, profissionais, que às vezes no tempo todo de vida não conseguiram ou não fizeram, não cumpriram essas metas e objetivos, e aí agora se cobram por não terem feito determinadas posturas, né? Então tem que ficar atento a isso, porque não é agora que vai resolver uma vida inteira em pouco tempo, né? Isso passou, né? Querendo ou não, nós não vamos esconder. Acho que passou pela minha cabeça, não sei se passou pela sua. Nossa, então vou ter mais tempo em casa, agora eu vou resolver minha vida toda. Mas assim, a gente é ansioso, querendo ou não, muita insegurança, né? E isso acaba Uhum, que, assim, realmente a gente tem que começar a enxergar o agora, assim, né? A questão da é. própria pandemia nos trouxe muito para o momento presente, né? Então, de tentar elaborar
eu não sei o que vai acontecer, que dia que vai acabar a pandemia, isso eu não posso controlar, mas tentar focar nas coisas que a gente pode controlar agora, né? O que pode fazer minha vida mais maravilhosa no dia de hoje? É cuidar de mim, é fazer um exercício físico, é meditar 5 minutos para o meu próprio bem-estar. Então, assim, tentar pensar, né, dessa forma também. E até ter determinadas rotinas dentro do possível, né, Cris? Porque outra questão também que as pessoas estão muito assim é ficar só acompanhando a parte negativa, né, dessa pandemia, né? Mas tem a parte reflexiva, tem a parte de enfrentamento de si mesmo, porque se eu ficar vendo só as notícias e as mortes e ficar contabilizando isso, o impacto às vezes vai ser mais negativo no meu cotidiano, né? Então tem que ficar atento até que ponto eu vou filtrar essas informações, igual você falou, tentar, dentro do possível, tirar um tempo para si mesmo, né? Que seja poucos minutos no seu dia ali, porque a gente sabe que a realidade de cada um é muito específica, tem pessoas que têm muitas. A família é grande, né? Às vezes tem primos, avós, né? É o companheiro, ou às vezes muitos filhos, e não tem esse tempo do silêncio, né? De conseguir ali ter o autocuidado, às vezes preservado, né? É, com certeza. Cris, a gente tem ainda uns tempinhos aí para umas considerações finais. Você quer falar mais alguma coisa sobre o tema? Fica à vontade aí, o que você quiser pontuar. Estamos já indo para os últimos minutos. Temos por volta de 20 minutos, mais ou menos, ainda. Tá. Mas fica à vontade aí. Então, talvez a gente, né, trazer para esse bate-papo nosso um pouco da importância, né, da mulher realmente pedir ajuda, né, da Sim. mulher. A gente fala da vulnerabilidade, né? Muitas vezes a gente confunde essa palavra vulnerabilidade com fraqueza, mas É. a própria a vulnerabilidade, na verdade, ela é o caminho da plenitude, né? Expor os sentimentos, né? Se está se sentindo sobrecarregada, tentar ver o que ela pode fazer de estratégia, se ela pode contar com alguém, se ela pode conversar com o chefe dela sobre a questão dos horários do home office, né, que vão se adequar àquela rotina, né, de já, por Uhum. exemplo, né, trabalhar com os próprios filhos, né, por mais que sejam filhos pequenos, olha, mamãe vai ter o horário do trabalho, assim, tentar elaborar uma rotina um pouco parecida com o que eles tinham também na escolas, por exemplo. Na segunda era aula de artes. Às vezes dá uma coisa de artes para fazer, assim, dentro do possível. A gente sabe que diminuir um pouquinho as expectativas nesse período, querendo ou não, a gente está vivendo, né, um momento tão delicado, assim, que ninguém jamais pensou que ia viver nesse momento, né? Então, tentar agir sem procurar a perfeição, porque a gente sabe que, infelizmente, ninguém é perfeito, né? Mas que a gente haja, por exemplo, com atenção, com cuidado, né? Que isso é muito importante, por exemplo, na educação de um filho também, assim, da mulher não se cobrar Uhum. tanto nesse sentido. E falo também em questão da mulher, né? Quando a gente volta para o nosso tema, né? Que é o transtorno disfórico pré-menstrual, de muitas vezes entender que ela realmente está precisando de ajuda para lidar com isso, né? Com essa questão né, das alterações hormonais, do impacto, né, dos sintomas afetivos na vida dela, né? Às vezes procurar um atendimento psicológico, se for necessário. A gente tem medicações psiquiátricas que ajudam muito nesse período, né? A gente tem uma Uhum. particularidade no transtorno disfórico pré-menstrual, quando ele não tem outras comorbidades, que a gente poderia até tratar, não necessariamente o mês todo, assim, né? Então, às vezes seria uma alternativa, né, para quem fica um pouco inseguro com a questão da medicação, mas é importante realmente procurar ajuda, né? Porque a gente sabe que o impacto a longo prazo pode levar a obstáculos cada vez maiores, assim, né? A questão do impacto maior na vida dessa mulher. Então, às vezes, é melhor se expor, falar sobre os sentimentos, né? E tentar realmente buscar uma solução para aquela situação, né? Do que esconder esses sentimentos nesse período.
É porque muitas vezes, né, Cris, acaba que o companheiro ou o familiar ali que está participando daquele cotidiano dessa mulher que enfrenta esse transtorno, né, muitas vezes acha que é frescura, que é bobagem, né? Tem essa questão ainda de associar a mulher um pouco a essa coisa de ser melindrosa, né? Esse quase que uma construção, né? Dessa questão assim de que é tudo bobagem, deixa para outro dia, deixa para depois, isso vai passar, né? Sim, a Então gente tem sabe que ainda. muitas vezes esse tipo de comportamento até piora a angústia da mulher, né? Assim, de às vezes ela não poder contar com parceiro, né? Então isso aí vale para os homens aí. Tem algum assistindo a gente nesse momento, né? Porque às Tem, vezes é até tem. uma forma, né, da gente poder ajudar a mulher naquele período, né? Assim, né? Tentar dividir, né, as tarefas melhor nesse período, ficar com um pouco mais de tarefas, se for o caso, né? Entender também o outro, né? Porque a gente sabe que às vezes ela está com um sofrimento tão grande, aí ela vai se expor e aí já leva, né, uma resposta do tipo, ah, isso aí é todo mês, né? Uma coisa nesse sentido. Acaba que ela não consegue mais se expor depois, né? E ela precisa ser ouvida também. Estão até comentando, né, dessa questão que você, estão reforçando aqui o que você disse, da questão da psicoterapia, né, ajudar a lidar com essas questões, né. É muito importante a gente também desmistificar um pouco essa questão da psicologia, né, e a gente ter esse trabalho multidisciplinar, né, até porque muitas vezes a pessoa precisa de entender que o trabalho desse profissional não é achar uma solução, muitas vezes, para determinados questionamentos pessoais, mas é ajudar a pessoa ter mais clareza, né, do que ela está percebendo, do que ela está sentindo, se posicionar melhor, né, até para tomar futuras decisões, às vezes na própria vida, profissional, afetiva, né, e familiar, né. Com certeza. Cris, muito agradecida, foi muito bacana, estamos já parando um pouquinho nossa prosa. Muito assim, não tem nem palavras, porque a gente tem uma parceria muito bacana e sempre que for necessário, eu indico muito seu trabalho, conheço seu trabalho acadêmico aí, tão vasto, né? Para quem não acompanhou desde o início aí, a Cris já falou que ela atua, né, no meio acadêmico também, né, nas ciências médicas e também na Associação Brasileira, né, de Psiquiatria, não é isso, Cris? Isso, agora eu faço parte da Comissão de Saúde Mental da Mulher, da Associação Ai, Brasileira de que orgulho! Psiquiatria. É, Então, Cris, então eu gostaria, né, que deixar esse tempinho aí para você falar um pouquinho do seu trabalho, né? Pode fazer sua propaganda aí, fica à vontade, que depois eu vou fazer as considerações finais. tá. Não, na verdade, eu queria agradecer mesmo a presença de todos. Eu acho que esse é um tema muito importante para a gente eliminar alguns tabus, né, a respeito, Sim, sim. para a gente poder entender também, se conhecer, né? Entender também suas limitações, entender que precisa de ajuda, né? Não ter vergonha de procurar um profissional, né? Querendo ou não, a gente precisa, né, de bem-estar, de qualidade de vida, né? E a gente procura profissionais para tantas outras coisas, né? Então, assim, É, cuidar um pouquinho de si também, né? Isso é muito importante. Então, é eu queria mais fundamental, né? agradecer também essa parceria, né? Esse convite da Manu, que foi muito legal. Estou adorando esse projeto, né? Das lives, são lives muito bacanas, né? E é isso. Fico à disposição também, se vocês quiserem me mandar algum direct, alguma dúvida pessoal, né? Eu estou à disposição para responder também, para poder auxiliar melhor, né? Para quem Não, precisar. Então, tá vocês podem me ótimo. deixar um recadinho que eu vou respondendo, tá? Tá, joia, Cris. Então, beijo para você. Vou fazer umas considerações finais aqui e até a próxima. Muito Tá grata bom. pela oportunidade do papo, viu? Um beijo. Adorei. Tchau, gente. Beijo. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Então, pessoal, esse foi o Café com Manu número 6. Espero que vocês tenham gostado. Foi mais um bate-papo, né? Mas para falar um pouquinho da saúde da mulher. E semana que vem, na quarta-feira, nós vamos ter uma live, vai ser sobre psiquiatria,
coach psicologia, falando sobre síndrome de burnout, ansiedade e depressão, tá? Então, eu vou colocar aqui no canal ms.psicologia e também colocarei essa live aí em outras plataformas, né, como Facebook, YouTube. E aí vocês vão ter mais informações aí sobre esse bate-papo que vai vir semana que vem. Vai ser muito bacana e muito agradecida a todos vocês. Até mais. Tchau, tchau.